Fala rapaziada que acompanha o PanteraCast, hoje eu vou analisar com vocês a estreia do Botafogo na Série B, derrota por 1 a 0 pro América lá em Belo Horizonte. Que tal aproveitar essa pausa com o melhor salgadinho de Ribeirão Preto? Salgadinhos Alzira, 70 anos de tradição. Salgados assados, fritos, especiais e também para sua festa. Faça a sua encomenda agora através do telefone 3625-9880 ou também pelo site salgadinhosribeirãopreto.com.br. Salgadinhos Alzira, desde 1955, fazendo os melhores salgados de Ribeirão. Eu separei para vocês 3 pontos positivos e 3 pontos negativos desse jogo que, na minha visão, foi um bom jogo, mas o resultado deixou a desejar. O Botafogo acabou sendo derrotado por 1 a 0. O gol saiu lá na faixa dos 35 minutos, o que mostra que o Botafogo conseguiu fazer um jogo equilibrado com o América na maior parte do tempo. E agora eu vou pontuar o que é que eu achei positivo e o que é que eu achei negativo. Antes de a gente começar essa análise, eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e, obviamente, se inscrever no canal para ajudar a nossa comunidade a continuar crescendo. É muito importante pra gente. Quando você curte, quando você compartilha, quando você assina o nosso canal, você ajuda o nosso conteúdo a chegar para muito mais pessoas e aí fomentar o botafoguismo e a gente continuar trabalhando e criando conteúdo para você. E, em contrapartida, você faz parte da comunidade mais bem informada do Botafogo aqui em Ribeirão Preto. Então, não perde tempo, se inscreve no canal. Para começar, queria falar um pouquinho sobre o encaixe tático do Botafogo. O Márcio Zanardi na pré-temporada pensou algumas coisas diferentes e a gente viu isso funcionar agora no jogo contra o América. Começando um pouco pela mudança tática. O Botafogo passou a jogar num 5-2-3 com o Leandro Maciel e o Wesley Dias protegendo a defesa e também participando do momento ofensivo, e um ataque com o Jonathan Cafu, Alexandre Jesus e o Jefferson Nem. Eu gostei desse funcionamento porque no momento defensivo o Botafogo tinha 2 linhas de 5. Os atacantes recuavam e o Botafogo conseguiu montar linhas muito bem compactadas, dificultando a vida do América. A gente viu em várias situações o América trocando passes, mas sem conseguir agredir de fato a defesa do Botafogo. Isso foi importante e isso mostrou essa eficiência tática que essa intertemporada trouxe para o Botafogo. Então a gente conseguiu ver um time mais ajustado, um time mais compactado e um time entendendo mais a proposta de jogo que o Márcio Zanardi quer aplicar nessa Série B, que é um time que joga mais fechado, mas que transiciona em velocidade e consegue surpreender o adversário. A gente viu em alguns momentos o Botafogo roubar a bola e sair em velocidade e conseguir chegar até o gol adversário. A gente teve algumas jogadas que exemplificaram isso. Não foram todas que deram certo, mas a grande maioria a gente conseguiu pelo menos sondar ali o ataque, chegar próximo do gol adversário e aí em algumas situações chegar até a finalizar em gol. Esse entendimento tático ele é muito importante para que o Botafogo consiga amadurecer ao longo da competição e vá melhorando de pouquinho em pouquinho para que durante os jogos a gente consiga ser mais efetivo, consiga ser mais decisivo no último terço do campo e aí chegar ao gol e às vitórias, que é o que a gente precisa para poder fazer uma Série B mais tranquila, sabe? O segundo ponto que eu queria falar com vocês é em relação às estreias. Wesley Dias, Jefferson Nem, Rafael Milhorim. Esses 3 foram titulares no jogo contra o América e eu particularmente gostei do desempenho deles. Eu acho que eles podem agregar muito pro Botafogo nessa Série B. Começando pelo Milhorim, joga mais pelo lado esquerdo, tem boa construção, tem boa saída de bola, facilita na inserção desse modelo de jogo que o Zanardi quer aplicar. Por quê? Para você poder transicionar em velocidade, fazer jogadas rápidas e chegar no campo de ataque com mais facilidade, você precisa sair bem construindo de trás. Com o Rafael Milhorim, você tem um salto de qualidade no passe. Por quê? Ele erra muito poucos passes. O Milhorim conseguiu ajudar muito bem nessa construção vindo de trás, seja para servir o volante ou seja abrindo pro lado esquerdo com o Gabriel Risso. Dificilmente ele errou e isso ajudou muito para que as jogadas saíssem de trás com mais facilidade e principalmente com mais velocidade. O Rafael Milhorim ajudou muito nisso, consegue dar esse passe mais complicado, esse passe mais difícil, sabe aquele que o jogador pensa 2 vezes para fazer? Ele consegue fazer com mais facilidade e aí facilita e acelera essa jogada, tendo muito mais chances de pegar o adversário com calça curta e aí surpreender numa jogada ofensiva. O estreante que eu mais gostei foi o Wesley Dias, volante de marcação. Ele foi escalado para ser o cão de guarda ali na frente da defesa, sabe aquele cara que protege, destrói as jogadas e dá aquele primeiro passo para sair jogando? O Wesley foi muito bem fazendo isso, porque ele conseguiu fazer vários desarmes, ele conseguiu trazer segurança para a defesa, ele conseguiu dar liberdade para o Leandro Maciel e ele conseguiu fazer o que a gente não esperava dele, que foi fazer um bom jogo, criar jogadas, construir também, mesmo vindo de trás.
Vamos pensar comigo, galera. O Wesley Dias, ele foi contratado como reserva do Água Santa e chegou com muita desconfiança aqui no Botafogo. A gente mesmo, aqui no Pantera Cast, a gente não gostou da contratação, a gente criticou a contratação do Wesley Dias, mas eu preciso ser justo, preciso ser honesto. Ele fez um grande jogo contra o América e me surpreendeu, porque eu imaginava um jogador que não fosse agregar tanto, que fosse um cara para ser um reserva imediato, que fosse um cara que iria jogar esporadicamente. Com a lesão do Gabriel Bispo, que ainda vai demorar um período para voltar, ele recebeu essa oportunidade de ser titular. E ele venceu a concorrência, por exemplo, do Sabic. E ele aproveitou. E ele deve continuar no time titular, porque eu gostei, porque ele foi bem, porque ele trouxe muita proteção para a defesa. É um cara de bastante vigor físico e, para agregar esse pacote, ele também tem uma boa saída de bola. Então, o Wesley Dias, dos estreantes, foi o que eu mais gostei. Para fechar, os estreantes que foram titulares no jogo, Jefferson Neng jogou pela ponta esquerda. Foi um tanto quanto discreto, mas mostrou que tem características que vão poder agregar bastante pra gente, que é a velocidade, é o drible, é esse enfrentamento, sabe, 1 contra 1. Acho que a gente tava sentindo falta há bastante tempo de um jogador que vence esses duelos, que vai pra cima do marcador e passa. O Jefferson Neng conseguiu fazer isso e mostra que ali tem um jogador que pode agregar muito. Por quê? O cara que consegue vencer duelos, o cara que consegue ter o drible e passar do marcador, ele abre o campo. Porque quando você vence a marcação, você abre espaços dentro da defesa do adversário, e aí você consegue ter mais facilidade para criar suas jogadas. O nosso time no Paulistão não tinha nenhum jogador que quebrava essas linhas. Agora a gente vai conseguir ter esse tipo de jogada que é um diferencial, já que do lado direito a gente tem o Cafu, que é um cara mais construtor, é aquele cara que encosta, que faz a tabela, que movimenta, que faz ultrapassagem. O Jefferson nem não, ele já é o cara do drible, o cara que vai para cima e o cara que traz para dentro para buscar a finalização, traz variação pro ataque, entende? Com o Alexandre Jesus flutuando por ali, a gente consegue ter uma variação de velocidade de drible pela esquerda e de jogadas mais posicionais e mais construídas pelo lado direito. Então acho que eleva o nível do nosso ataque. Para fechar os pontos positivos, eu queria falar sobre a postura dos jogadores. A gente viu um Botafogo com mais alma, sabe? Com mais vontade, com mais gana de buscar a vitória, e eu acho que estava faltando um pouco isso no Campeonato Paulista. Embora a gente tenha tido um crescimento de resultado, de desempenho na reta final, nesse jogo de sábado a gente viu um time com mais brio. Não quero dizer que os caras estavam fazendo corpo mole no Campeonato Paulista, não acho que é isso, mas eu senti um time mais comprometido com a camisa do Botafogo e também com o modelo aplicado pelo Márcio Zanardi. Esse tipo de jogo, esse tipo de sistema que o Zanardi gosta de jogar, pede que os jogadores tenham uma entrega muito grande, e eu acho que não estava acontecendo isso durante o Paulistão. Na estreia da Série B, eu senti tudo isso mais bem encaixado, sabe? Modelo de jogo, o Botafogo foi diferente contra o América, o Botafogo foi melhor do que havia sido no Paulistão. Ouso dizer que o jogo que o Botafogo fez contra o América foi o melhor na temporada. E aí é até complicado falar sobre isso, porque a gente perdeu o jogo. Você, Murilo, mas poxa, você tá falando que o melhor jogo do Botafogo foi o jogo que ele perdeu? Tô falando isso sim, por quê? Eu acho que o desempenho foi melhor, eu acho que o time funcionou melhor, tava mais encaixado, as coisas estavam mais bem definidas, sabe? É óbvio que quando a gente fala de desempenho e resultado, são coisas que elas diferem, porque você pode jogar bem e não ganhar, você pode jogar mal e ganhar. Isso faz parte do futebol e eu acho que é isso que torna o futebol muito bonito. Mas, o Botafogo precisa alinhar, obviamente, o bom desempenho com o resultado. Mas eu gostei do funcionamento do time. Eu acho que como equipe, o Botafogo foi melhor do que foi, por exemplo, no empate contra o Santos, na vitória contra o Velo Clube e até na vitória contra o Red Bull Bragantino. Eu acho que no sábado a gente viu um time com cara de time, sabe? Eu não senti isso no Paulistão, mas eu senti isso na estreia do Brasileirão. Agora, nem tudo são flores. Vamos falar também das coisas ruins do jogo e eu vou citar também 3 pontos que eu achei que o Botafogo foi mal no jogo contra o América. O primeiro ponto que eu quero citar é um desencaixe defensivo pelo lado esquerdo, ali entre Rafael Milhorim e Gabriel Risso. Eu senti que o encaixe posicional deles não estava tão bem e o América conseguiu encontrar várias jogadas ali pelo lado direito do ataque. Inclusive o gol ele sai de uma jogada que é originada ali pelo lado direito, uma troca de passes e o cruzamento acaba chegando para o Cauã Barros fazer o gol. Eu acho que isso é fruto desse pouco entrosamento entre os dois. Rafael Milhorim chegou aqui na segunda-feira passada, treinou muito bem, desempenhou muito bem nas atividades e ganhou essa oportunidade como titular, mas deixou essa brecha, sabe, ali pelo lado esquerdo, junto com o Gabriel Risso, que é um lateral também que ataca bastante, às vezes sai um pouco da posição, às vezes fica um pouco mais desguarnecido aquele lado, e aí eu senti que houve mais espaço por ali, e aí o América conseguiu criar suas situações. Precisa melhorar esse encaixe, porque pode ser um ponto a ser explorado pelos adversários, então não podemos ter
essas brechas em nenhum lado do campo, mas do lado direito isso não pode acontecer. E ali os movimentos foram mais coordenados. O Alisson Cassiano e o Jefferson, eles estavam mais compactados, mais próximos. Então o América não conseguiu tanto criar essas jogadas por lá. Mas do lado esquerdo a gente viu bastante. O Gabriel Risso e o Milhorim precisam ter mais encaixe, jogar mais próximos, para não deixar os adversários se aproveitarem disso. Eu também vou classificar como um problema as desatenções que o sistema defensivo teve em alguns momentos do jogo. Por quê? Vocês vão lembrar comigo, teve uma jogada que teve um lançamento nas costas da zaga e o atacante, se não me engano, acho que o Figueiredo, recebeu a bola de frente pro João Carlos e bateu. Pra nossa sorte, o João Carlos fez a defesa porque o Figueiredo não estava impedido. Essa jogada, a nossa defesa bateu cabeça. Todo mundo ficou olhando, o Figueiredo infiltra no meio dos 3 zagueiros e consegue sair na cara do nosso goleiro. Isso é fruto de desatenção, não é fruto de desencaixe, por exemplo, porque nessa jogada a defesa ela estava completa, eram 5 jogadores ali na defesa e de repente o Figueiredo sai nas costas de todo mundo. Isso é fruto de desatenção, não é fruto de desencaixe, por exemplo, porque nessa jogada a defesa ela estava completa, eram 5 jogadores ali na defesa e de repente o Figueiredo ali ele sai nas costas de todo mundo e quase faz o gol. E isso também voltou a acontecer em outros momentos. Então o Botafogo precisa melhorar também essa questão da atenção. O Edson ele foi muito desatento nesse jogo e o Edson vinha muito bem. O Edson vinha fazendo esse trabalho de antecipar as bolas, de não deixar os jogadores receberem de costa, e aí ele acabou ficando dentro dessa movimentação, exposto entre aspas, porque ele encostava para fazer a marcação, não conseguia desarmar, a bola voltava para o meio campista do América, que aí achava esse passe no fundo. Precisa melhorar nesse sentido. Pra gente fechar a análise, eu acho que a gente tem que falar da pouca efetividade do banco de reservas. Eu acho que o Botafogo perde o jogo pro América na efetividade de quem entrou no jogo. Os jogadores do América que entraram na partida tiveram um poder de mudança muito maior do que os nossos jogadores que entraram. O Miguelito, ele participa do gol do América, o Calma Barros faz o gol da vitória, ele também entrou. Do nosso banco a gente usou o Douglas Baggio, o William, o Alejo, o Sabit e o Matheus Regis. Nenhum desses jogadores foi de fato efetivo. Eu não consigo lembrar de nenhuma jogada da maioria deles positiva pro ataque que resolveu alguma coisa. O William pouco conseguiu produzir, mas eu acho que ele tem que continuar tendo espaço. Não é porque ele não foi bem nesse jogo que o Zanardi tem que parar de dar minutos para ele. Eu acho que é o contrário, tem que colocar sim, tem que tentar fazer o William render mais. O Matheus Regis foi pro lado direito quando o William entrou no jogo e aí ele foi pouco efetivo também, não conseguiu criar muitas jogadas. O Sabit ele talvez tenha dado mais cara pro meio campo, porque ele entrou na vaga do Wesley e ele conseguiu manter o nível de proteção, conseguiu criar jogada, conseguiu sair pro jogo. O Alejo também criou muito pouco. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Douglas Baggio. O Douglas Baggio, pra mim, é referência técnica do Botafogo. Eu acho que ele é um dos principais jogadores do time e o Márcio Zanardi precisa encontrar um encaixe melhor pro Douglas Baggio. Mas ele também precisa ser mais efetivo quando ele joga. O Baggio não pode perder o gol que ele perdeu contra o América. Era uma jogada de bola de gol. Aquela bola desviada, ele dominou em projeção para dentro do gol. E aí ele titubeou e ele não conseguiu finalizar a jogada. E eu acho que isso é um grande problema. A gente não pode ter um jogador do nível do Douglas Baggio no banco. Ele tem a bola para definir o jogo e ele não define. Por ser um dos nossos salários mais altos, por ser um dos jogadores mais importantes do nosso elenco, ele precisa entregar mais. Aproveitando, vou te lembrar que você tem que assinar o clube de membros do PanteraCast. Fica ligado no vídeo que vem a seguir, que vai te dar todas as instruções do que você precisa fazer para fazer parte da comunidade mais bem informada do Botafogo. E aí, filho? Ainda não tá fazendo parte do clube de membros do PanteraCast? Fique por dentro das informações do Botafogo em primeira mão e com exclusividade. Participe também das nossas ações com patrocinadores, concorra a prêmios e brindes e faça parte do nosso grupo seleto de resenha no WhatsApp. Para participar é bem fácil, basta você acessar o nosso canal no YouTube, clicar em Seja Membro e escolher o plano que cabe no seu bolso. Mas eu vou te lembrar que para poder fazer parte do grupo do WhatsApp, você precisa fazer a assinatura a partir do Plano Botafogo. O PanteraCast é um veículo independente e o seu apoio ajuda demais na manutenção do projeto. Seja um membro do PanteraCast, aqui o conteúdo é de botafoguense para botafoguense.